Muito se fala hoje na era da informação, muito se fala em que as pessoas têm que adquirir conhecimento, que conhecimento é poder, mas pouco se fala a respeito de que a informação em excesso ela pode causar uma exaustão mental. A gente ingere muitas informações, entra muita informação na nossa mente, é e-mail quando a gente abre, é o noticiário, é o Instagram, é o TikTok, é o próprio YouTube, né? Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser notado, todo mundo quer atenção. E aí a gente quer adquirir informação e acaba clicando ou arrastando para cima. O modo de comunicação que a gente vai absorver, seja através da leitura, que também é um modo de comunicação, só que eu penso que hoje as pessoas elas estão muito mais na era do vídeo, da questão de adquirir informação através do audiovisual do que mesmo lendo um livro. Tanto é que muitas pessoas têm dificuldade hoje em dia para parar e ler um livro. Eu vejo que a própria questão da comunicação, as pessoas elas têm dificuldade de expressar as próprias ideias. E eu penso que essa dificuldade de expressar as próprias ideias, que de tanto a pessoa ficar arrastando para cima, de tanto ficar clicando, ela não tem o hábito da leitura, de realmente parar para ler um livro. Ou antigamente, os nossos pais, os jornais eram vendidos antigamente nas bancas de jornais. Meu pai ele tinha o hábito de comprar, todo dia ele comprava um jornal. E aí o que acontecia? Eu abria o jornal assim, o jornal era grande, e aí tinha aquelas letrinhas pequenininhas, e os anúncios eram feitos, ou seja de venda de casa, de carro, de qualquer empresa. Se as empresas quisessem anunciar, elas tinham que pagar por aquele anúncio no jornal. Então o jornal era diário, né? Então eu sempre tive curiosidade e eu lia o jornal mesmo. E o meu pai sempre gostou de questões de carro, de venda, de várias coisas. E aí ele falava assim: Linda, vê pra mim um anúncio de tal carro. Aí eu ia lá e via. As letras eram pequenininhas, mas eu tinha a maior paciência de ver. Hoje tá tudo muito pronto. Hoje tu vai lá, tu digita no Google ou no próprio YouTube anúncio do carro tal. Aí ele já vai mostrar pra ti o anúncio do carro tal. Antigamente não, antigamente tu literalmente tinha que filtrar. Hoje existe o filtro que você põe, né, naquela lupinha e tudo. E antigamente não, a gente que filtrava as informações. Fora a questão também do catálogo telefônico. Quem foi da época do catálogo? Que a gente queria ligar para uma farmácia e aí a gente tinha que procurar pelo catálogo telefônico. Tinha os catálogos que eram dessa grossura e aí você tinha que de fato procurar. Só que eu sempre gostei de ir em busca dessas informações, eu sempre achei legal. Tanto é que na minha família eu sempre fazia isso, que eu gostava. E aí com a era da informação, ainda se tem a busca, né? Só que a busca é muito mais facilitada. Tu não perde aquele tempo que tu perdia. Hoje a informação ela é fácil. E por ela ser fácil, as pessoas têm informação, mas eu percebo que com tanta informação
as pessoas têm dificuldade de processar essas informações. E aí fica muita informação, e aí fica uma verdadeira bagunça a tua cabeça, né? Porque tu escuta um, tu escuta outro, e aí tu não sabe qual linha seguir. Por exemplo, tu vai pesquisar algo sobre nutrição. A nutrição tem várias vertentes. Tem a nutrição cetogênica, tem a low carb, né? E aí tu vai colocando os vídeos, e aí tu assiste um vídeo, assiste outro, e aí tu acha um mais interessante que o outro, aí tu quer seguir a linha do raciocínio do outro vídeo. Então, muito mais desafiador a gente seguir um modelo, digamos assim, porque eu penso que a princípio, até a gente criar o nosso próprio estilo, o nosso modo de ser, o nosso estilo de vida, a gente modela algumas pessoas. E hoje existe muita gente boa, muita gente que sabe muito. Não vou tirar o mérito dessas pessoas. Só que na nossa cabeça fica tudo muito confuso. A gente não sabe muito quem seguir. Então, que nessa era da informação que a gente possa organizar as ideias de forma com que a gente fique com mais exaustão mental. Porque é tanta informação que chega no final do dia, a gente está exausto, a gente não consegue executar nossas atividades que tem que ser executadas no dia a dia mesmo. Tanto atividade doméstica, como outra atividade que a pessoa tenha paralela ao seu trabalho, ou a pessoa que não trabalha de forma formal, mas de forma informal. Às vezes ela quer ler um livro, ou mesmo ela quer fazer uma faculdade, um curso. E aí eu já conversei com diversas pessoas, e as pessoas me falam: Linda, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma faculdade, eu quero assistir uma palestra. Mas chega à noite, né, que é, normalmente as pessoas trabalham de dia e à noite vão para suas casas, né? Indo para essa linha de raciocínio de quem trabalha de dia. Mas quem trabalha de noite também tem uma dinâmica de chegar em casa e ter que descansar. E aí, o tempo que sobra, a pessoa só consegue descansar, ela não consegue produzir mais nada. Acaba que ela segue um padrão de fazer ali o que tem que ser feito e tudo, e ela não consegue ir além, porque ela não tem energia mais. A energia que ela tem foi canalizada toda para aquele trabalho de sobrevivência. E não sobra energia para a pessoa produzir algo que vá agregar. Digamos que a pessoa está numa empresa, ela trabalha na área de administração de empresas, mas essa pessoa ela não tem o curso de administração. Então o chefe dela chega e fala: olha, não tem como eu te dar essa oportunidade, porque é preciso você fazer o curso, né? Daqui você não vai passar. E a pessoa vai e ela se empenha para fazer o curso de administração de empresas. Só que ela começa o curso e aí muitas vezes ela não consegue continuar, porque a energia que ela tem foi toda para o trabalho. Muitas pessoas, além do trabalho, têm que gastar energia para o trabalho, trabalhou, voltou para casa. Só nisso, nas grandes cidades, as pessoas, elas gastam aí, eu gastava esse tempo, tá, só para ir, cerca de 2 horas a 2 horas e meia para ir, e 2 horas a 2 horas e meia para voltar, fora o trabalho. Então, assim, quer dizer, a pessoa ocupa um tempo de deslocamento grande e o tempo do trabalho
E aí não sobra tempo para mais nada. E aí o dia da folga dela, ela podia estar fazendo outra coisa, ela só quer descansar. Ela não consegue fazer mais nada. Então a pessoa, ela se sente estagnada, ela fica ali naquele loop. Como eu vou crescer assim? Como eu vou crescer se eu não consigo sair do lugar? Tempos atrás isso aconteceu comigo. Eu comecei, entre os diversos cursos que eu já comecei, eu comecei fazendo direito. Só que eu comecei e aí eu não conseguia chegar às aulas a tempo, porque eu saía do trabalho, aí tinha o tempo de deslocamento do trabalho para a faculdade. Eu já chegava na faculdade exausta. Estava a matéria e eu não conseguia absorver, porque eu estava muito cansada. Fiz o primeiro semestre, fiz o segundo, fiz o terceiro e resolvi trancar porque eu não estava conseguindo acompanhar. Devido ao cansaço, eu não conseguia acompanhar o processo de aprendizagem. Então, por isso que eu resolvi trancar. Porque a pessoa ela tem que estar com a mente mais tranquila para absorver. Não que eu não quisesse absorver ou que eu não pudesse. Eu poderia absorver, só que para mim estava muito puxado, né? Eu andava de trem, então o trem era uma coisa que me deixava, eu ficava pesada, eu me sentia cansada, e eu olhava para as pessoas estavam cansadas também, e, nossa, e aí diversas situações aconteceram, eu percebi que esse tipo de vida, ele estava me levando para uma exaustão mental, não conseguia absorver mais nada. Eu tive que dar uma parada e tive que continuar na minha área de formação, que aí eu havia feito turismo, tinha trancado, né? Havia feito turismo, tinha parado, e aí resolvi fazer direito e tudo. E aí eu falei, não tem como, eu tenho que trancar. E aí tranquei, sabe? Hoje existe as faculdades online, se eu quisesse voltar a fazer, eu poderia fazer, mas eu senti que não fazia sentido para mim continuar. E não é porque você começou uma coisa que você é obrigado a terminar aquilo. Estou condenado a terminar aquele curso. Não, a gente tem a liberdade de estar experimentando coisas, mas a questão é que esse excesso de informação e a dúvida também, ela faz tu perder muito tempo, ela faz você se desgastar. Eu me desgastei com muita coisa que eu poderia ter levado de uma forma mais leve, mas eu me desgastei porque eu me cobrava. Nossa, eu tinha que terminar, eu tinha que fazer. Não, eu tinha isso em mente, né? Só que aí eu simplesmente falei, não, chega, vou parar com tudo. Tem um descanso para minha cabeça. Eu já cheguei a fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, antes, que era análise de sistema, com turismo, né? E aí esse período que eu fiquei só estudando, aí foi quando o meu pai me falou, olha, linda, não tem como tu fazer 2 faculdades, porque não tem como eu te dar o apoio financeiro, te dei até os 18 anos. Você já fez 18, agora você se vira. E aí quem me ajudou nessa época a fazer a faculdade foi minha avó, que ela falou, não faz, que era uma área que eu gosto e tal. Mas aí como o turismo, na época que eu comecei a fazer lá, era numa federal, eu optei em fazer na federal. A
Acabei não terminando na federal, terminei na particular, mas isso é outra história. E aí tive que trabalhar e estudar. Então assim, e mesmo que a pessoa trabalhe e estude, é muita informação, porque tem a informação do trabalho que você tem que absorver, muitas vezes é um trabalho novo que tu não conhece, e por mais que tu conheça, tem os desafios dentro do trabalho, né? Então assim, principalmente quando mais nova, eu não estava sabendo digerir tudo isso, né? Que foi quando me levou a minha primeira depressão, que foi com 19 anos. Então, assim, a exaustão mental, ela te leva a ter uma cobrança exagerada, que eu sempre tive comigo. Eu sempre fui muito rígida, assim, comigo. Te leva mesmo a obrigar, a vida te obriga a parar. Parar, realmente a parar. E aí tu quer, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer análise do sistema e quero fazer turismo. E aí eu vou ter 2 faculdades, eu pensava assim, né? E aí eu vou trabalhar com turismo e vou trabalhar com análise e vou unir as 2 áreas. Essa era a minha ideia em um momento da vida, né? Então eu fiquei tanto com aquela ânsia, que aí, por isso que hoje em dia eu procuro, apesar de ser ansiosa, eu procuro me policiar para eu poder ter um ritmo mais constante, mas um ritmo que eu sinta que eu estou evoluindo, né? Porque antes eu queria evoluir, porque eu queria tal. Aí eu queria, né, corrido aí no fluxo natural, eu teria me formado com 21, mas aí eu tomei outras decisões na vida, me fizeram terminar a faculdade mais tarde, né? A formação acadêmica para mim sempre foi muito importante, né? Eu acho que também muito da questão de honrar meu pai, que o meu pai entre os irmãos, ele foi o primeiro a ter faculdade, né? Então eu queria mostrar pro meu pai que eu... E aí? Não consegui me formar aos 21, como seria se eu não tivesse trancado ou se não tivesse ocorrido o que ocorreu na minha vida. A gente acaba se perdendo no meio aí desse universo de informação. Imagina hoje em dia. Hoje em dia é muito mais difícil a gente parar, sentar para ler, a gente parar e sentar para meditar, a gente parar e sentar para ouvir a si mesmo, ouvir o que a gente quer. A questão da dúvida, né? Eu sempre gostei de muitas coisas. A área de medicina também é uma área que me interessou muito, que eu cheguei a cogitar, a fazer, quase fiz. Então, com certeza, hoje, se eu tivesse me formado na área, eu iria para a área da medicina integrativa, que é uma área que me interessa bastante, né, que já me interessava no passado, mas está tudo bem, né? Tudo foi como tinha que ser e eu fiz minhas escolhas. Eu também fiz outras escolhas na vida. A proposta é justamente a gente parar, absorver, e aí chegar numa exaustão mental. O que é preferível? É preferível eu ter uma verdadeira overdose de informação e justamente o meu mental pedir uma pausa, ou eu ir com direcionamento, com constância, não em tantas atividades, como em 2 ou no máximo 3. Se a pessoa é muito ansiosa, eu recomendo que ela escolha 2 áreas para se concentrar naquele período,
Porque na nossa vida a gente tem várias áreas. A gente tem a profissional, tem a familiar, tem a área do dinheiro, tem a área que a gente tem que gerir a nossa vida. Se a gente tem um relacionamento, a gente tem que se dedicar para aquele relacionamento. Tem as amizades, que hoje em dia, que é uma área que as pessoas elas não estão dando muita importância, até porque cada um quer cuidar do seu, né? Cada um quer cuidar do seu, todo mundo quer ganhar dinheiro, quer sobreviver, ninguém quer sentar para conversar, ninguém quer tirar uma hora para ir numa cafeteria conversar, porque as pessoas, amanhã eu tenho que fazer isso, eu não posso, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que fazer aquilo amanhã. E aí o tempo vai passando, os anos vão indo, e as pessoas não se veem mais, não tem mais esse encontro face a face, ao vivo. Disso que eu tô sentindo falta. Por isso que eu tô na internet, para falar tudo isso. Porque um amigo me falou, Linda, você tem que estar no meio de pessoas que gostem de coisas que você gosta. Aí eu falei pra ele, amigo, mas é o seguinte, as pessoas não estão querendo se reunir mais, principalmente as pessoas da minha idade, já são mães, então elas são mães, então elas vão dar atenção aos filhos, elas não vão parar para ficar de conversinha, porque elas têm obrigações, até porque a vida adulta exige isso. A pessoa tendo ou não tendo filho, a pessoa tem que cumprir obrigações. A vida ficou tão dura que aí quando eu chamo alguém para fazer alguma coisa, ninguém pode. Aí eu falo assim, gente, será que eu tô vivendo um mundo paralelo? Porque eu tô querendo parar e conversar ao vivo. E eu não tô conseguindo, ninguém consegue mais se encontrar para ter uma conversa. Mesmo para fazer uma ligação, às vezes você quer ligar, eu não tô falando de WhatsApp, ligar. E aí a pessoa não pode porque ela tem que trabalhar, né? Então assim, hoje o mundo ele tá nos cobrando tanto que a gente acaba esquecendo os prazeres da vida. O que é um prazer da vida para mim? O prazer da minha vida eu acordar, eu sentar, eu tomar um café da manhã sem pressa, eu fazer uma viagem gostosa, tranquila, eu fazer um passeio ao ar livre, eu observar o que tem ao meu redor, poder fazer uma visita para alguém sem pressa, presença, para mim isso é importante. E as pessoas estão correndo. Eu não estou aqui condenando, julgando as pessoas que têm esse estilo de vida. Mas eu estou compartilhando que para mim não fez bem, que durante um tempo eu vivia nesse ritmo, pá, e aí não foi fazendo mais sentido. Por mais que a pessoa tenha esse ritmo e diga, eu gosto desse ritmo, se ela não tiver uma ponderação, lá na frente, a saúde dela, ou mental ou física, vai sinalizar que ela precisa parar. Então, para que ter pressa? Não adiantou nada eu ter pressa. Isso fez com que eu tivesse uma fadiga crônica, burnout, depressão, tristeza profunda. Aí tu vai. Uma hora tu despenca de vez. E isso é terrível. Muitas vezes é bom tu ir de degrau a degrau. Tu vai mais devagar, mas tu vai com constância. A
constância, ela é assim essencial na nossa vida. Constância, ritmo, direção, sentido. Procurar sentido naquilo que eu estou fazendo. Eu queria fazer. E aí eu vi, opa, peraí. Tô fazendo direito, mas por que eu estou fazendo direito? Depois de 3 semestres eu fui me perguntar em relação a isso. Já tinha voltado para minha área, que não era direito. E aí eu estava fazendo por fazer, porque falaram que era bom para concurso, sendo que o concurso que eu fiz não tem nada a ver com direito, mas tudo bem. Então assim, uma pessoa sem direcionamento é uma pessoa que vai trilhar um caminho e vai ficar muito mais difícil. Parece assim que ela está escalando uma montanha e ela vai chegar no topo. De alguma forma ela vai. O topo que eu falo, ela vai atingir algum objetivo, mas é com muito custo. Então, para que a gente atingir esse objetivo com muito custo, cansaço, se a gente pode atingir o objetivo de uma forma mais fluida, de uma forma mais leve? Nossa, a responsabilidade, eu sempre tive isso. Nossa, eu tenho que ter responsabilidades. Eu sempre tive o senso de responsabilidade desde novinha. Os meus pais não precisavam estar revisando se eu tirava boas notas. Eu ia lá e fazia o dever de casa, porque eu sempre tive isso comigo. Só que eu levei isso tão a sério que eu acabei me prejudicando. Então assim, gente, não levem a vida tão a sério. Temos nossas responsabilidades, mas a gente não pode levar a vida tão a sério, senão a vida fica chata. Aí tu fica falando assim, nossa, por que eu tô fazendo isso? Pra quê? Às vezes tu tá fazendo uma coisa e tu nem sabe por quê. Aí tu gastou dinheiro, tu gastou tempo, tu gastou energia, porque pra você tá fazendo aquele curso, você tem que demandar energia para aquilo. Que quem estiver assistindo esse vídeo possa refletir e compartilhar com quem tem que ouvir essa mensagem, para alguém que precisa fazer as coisas com mais direcionamento. E não é por isso que, nossa, minha vida é super organizada. Eu ainda estou nesse trabalho de organização de vida, porque eu não gosto muito de que as coisas sejam, que eu acho que tem que fluir. As coisas não tem que ser de um modo tão pesado, mas ao mesmo tempo não pode ser muito solto, porque se for muito solto, aí tu acaba perdendo o senso da responsabilidade. Tem que ter justamente o equilíbrio entre fazer o que tem que ser feito e em alguns momentos você se permitir relaxar, porque senão tu pira. Literalmente você pira, tá, gente? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha com aquela pessoa que você acha que tem que escutar essas palavras. De algum modo puder ajudar vocês, coloque aqui nos comentários, que eu vou estar ajudando através da minha experiência, tá? Através das minhas vivências, pelo que eu passei, que foi tudo com muito esforço e a vida não precisa ser assim, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!